tudo dentro do planeta. Porque a gente interdepende. Isso nas empresas também tem que ficar muito claro. Não existe uma área, departamento é cafona e vai deixar de existir em 3, 2, 1. A pessoa fala, ai, não é da minha área, tudo é da sua área, amor. Se você está andando no corredor e tem um papel no chão, você pega. E você virou da área de limpeza. Se você entrou no site e viu que uma página está fora do ar, você avisa e você virou alguém da área de mídias sociais. Se você foi no ponto de venda e o produto estava mal posicionado, você virou alguém de PDV. Não existe mais área. E é muito, muito, muito triste a gente ver um departamento sonegando informação para outro departamento, ou dificultando a vida da outra área. É uma empresa só, pelo amor de Deus, a gente interdepende. Ora você está liderando um projeto, ora você está ali na meiota sendo mão de obra, e ora você está aqui no cantinho só não enchendo o saco. Que ajuda muito quem não atrapalha. Eu acho inadmissível alguém reclamar do trabalho. Acho inadmissível, porque você está lá para resolver problema e não para ficar reclamando do problema, né? Então, se você não é capaz de resolver, você vai procurar ajuda, vai procurar estudo, vai procurar se aprimorar para resolver, ao invés de ficar reclamando. Significa que você tem que agir ao perceber. E depois que eu aprendi essa frase, muita coisa mudou na minha vida. Agir ao perceber, viu, faz. Não espera acontecer, né? Senão as coisas começam a dar errado e a gente perdeu o tempo de resposta daquela ação, né? Eu sempre dou esse exemplo. Sabe quando você passa pela cozinha e tem um copo bem na beiradinha da pia, você fala, perigoso. Mas daí você não faz nada. E daí a 5 segundos você ouve vidro estilhaçando. Você não agiu ao perceber. A gente precisa agir, a gente tem que ser protagonista. Parou essa palhaçadinha da gente querer botar a culpa em alguém. A gente vai ter que agir. A gente vai ter que ser responsável, e eu estou falando da sua carreira, né? Significa também que a gente precisa colaborar, e a gente não sabe colaborar, mas a gente precisa aprender. E é um processo de aprendizado mesmo. Quais são as suas fortalezas, aquilo que você pode ensinar ao outro? Quais são as suas fraquezas? Você vai ter que pedir ajuda de alguém. E nesse processo de colaboração, você tem que ter atitude. Você tem que ativamente oferecer ajuda, ativamente pedir ajuda. Portanto, agora a gente vai para a segunda letrinha, que é o autoconhecimento. Quem é você na fila do pão? Por que a gente sempre acha que a gente trabalha mais que a área que a outra pessoa? Por que a gente sempre se acha incrível? Qual é o nível da sua empregabilidade hoje? E eu gosto muito, muito, muito deste livro, Roubando Fogo, a ciência por trás dos super-humanos, para a gente entender o poder da gente. O poder que está na nossa mão de transformar o resultado, e isso depende de autoconhecimento fatalmente. E também depende de você conhecer a sua potência. E eu tenho estudado muito sobre isso. E a gente tem um stand-up só sobre potência humana. E é incrível o quanto a gente é inteligente. E é incrível o quanto a gente pode fazer as coisas que a gente deseja. E é incrível como a gente adia essas possibilidades, né? Então, eu estou muito ávida por fazer coisas diferentes e coisas melhores do que eu fazia. Para isso, tem uma tecnologia que chama papel e lápis. Tenha um caderno, eu vou te dizer da minha experiência pessoal, que eu aprendi com a neurociência em 95, que é anotar os teus desejos. E isso é muito potente. Escrever. Porque você consegue subir escada e mastigar chiclete, você consegue dirigir um carro e ouvir música, mas você não consegue escrever uma palavra pensando em outra. E quando você escreve quais são seus objetivos, suas metas, seus desejos, você determina os próximos passos, porque isso fica claro para você. Quando você só pensa, não há clareza. Quando você escreve, fica claro o que você quer. Então tenha um caderno. Quem ganhou da Humane já pode usar esse. Mas você tem na tua casa um caderno e escreva quais são os seus objetivos, como é que vai estar a sua vida no dia 3 de julho de 2025. E isso é muito potente. Anne e eu, há 16 anos, escrevemos as nossas metas. Eu estou exatamente onde eu queria estar. E isso você determina para você. Então, escreva. Se tem algo para você gravar desse papo,
E aí tem um conjunto de coisas, sobretudo que a Ana disse, que são muito importantes, mas faça isso, escreva o seu plano de ação. Qual é o nível de satisfação dos outros colaboradores com você? Para de você apontar o erro do outro. Como é você, bicho? Se autorresponsabilize. Se autorresponsabilize é pleonasmo, mas se responsabilize pelas suas coisas, pela sua entrega. Para de apontar no outro, bicho. Como é que tá você nessa história? As pessoas estão falando bem de vocês pelas costas? Porque reputação é o que as pessoas falam de você quando você não está ouvindo. Sistema de avaliação de liderança, às vezes é complicado porque eu tenho medo de dizer para o meu líder as coisas que eu penso dele. Então, a gente tem que ser bom a ponto das pessoas falarem bem da gente quando a gente não está ouvindo. Você é assim? Tomara que seja. Que as pessoas realmente se declarem apaixonados por você, se declarem encantados com você, pelo seu trabalho, pela forma como você colabora, de verdade. Sem você estar ouvindo, sem ser na sua frente. E isso tem a ver com emoção, que você escolhe. Estou falando de inteligência emocional. Nós não somos as nossas emoções. Emoções são ideias temporárias. Olha que maluco isso. Você não é o que você sente. Você não é aquilo. E cuidado, você se coloca em umas situações em que você acha que você é aquela pessoa. Você não é, aconteceu. Não transforma isso num diagnóstico. Agora todo mundo é TDAH. Olha só, TDAH, todo mundo ao mesmo tempo, que foi na água essa porra? Dá uma chuva, todo mundo virou TDAH. Você não é TDAH, para, você é só zoado. Você é desorganizado, porra. Ai, tu TDAH não, é vagabundo às vezes. Preguiçoso, entendeu assim? Sabe assim? Não se autodeclare nada, pelo amor de Deus. Você não tem essa competência. Cuidado com isso. E aí tem esse livro, esse livro, 6 substâncias para viver bem. Cara, isso salvou minha vida em muitos aspectos, porque a gente descobre que dentro de nós está o veneno e o remédio. Você cria substâncias no seu corpo. Olha que maluco. Se você precisa de ocitocina, e Ana e eu temos essa brincadeira. Uma olha para a outra e fala, ocitocina, abraça. Abraçar, ser generoso e meditar vai te trazer ocitocina. E você vai, portanto, ficar confiante, feliz e empático. Eu adoro abraçar. Eu adoro abraçar. Né? E aí, gosto de meditar também, tenho esse hábito. E aí a gente cria esse hormônio que vai circular na nossa corrente sanguínea e vai fazer a gente se sentir assim. Você precisa de endorfina, pratica o que te deixa feliz, ria, cante, dance. Minha mãe fez 85 anos e pediu um karaokê de aniversário. Maravilhosa. Véia demônia. Cantamos a noite inteira, dançamos, cantamos. O que aconteceu no final da noite? A gente estava de bom humor, a gente estava motivado, a gente estava feliz. Virou moda agora em casa ter karaokê. Gravei uns vídeos cantando. Passei vergonha? Passei, mas os mais fácil passar vergonha, né, Cátia? Dopamina! Durma, pelo amor de Deus. Vou até voltar. Durma! Sabe esse executivo que acorda às 5 horas da manhã, faz 50 km de caminhada, salva uma tartaruga, abraça um panda, dá uma aula de 3 faculdades, jiu-jitsu, 50 empresas. Aí ele se alimenta carneiros e leva os filhos na escola, chega no trabalho e tá exausto. Exausto, tadinho. Dorme, inferno. Precisa dormir. Porque tem alguns hormônios que só serão produzidos no seu corpo se você estiver em sono profundo. Se você dorme todo dia depois da meia-noite, esses hormônios não vão rolar no seu corpo. Você precisa dormir antes da meia-noite. Larga o celular, pelo amor de Deus. Meia hora, 40 minutos antes de dormir, para você ter um sono profundo, para você acordar descansado. E aí você vai gerar prazer, motivação, sucesso, vai se apaixonar, vai criar novos mundos. Porque os seus hormônios vão fazer isso por você. Você precisa de serotonina, banho de sol frequente, toma banho de sol, sai. A gente fica final de semana em casa, de pijama, assistindo série ruim. É mentira que série é bom. Série é ruim. Sabe por quê? Porque ele te conecta, ele te coloca numa cadeia e eterna.
Porque não acontece nada nesse capítulo. Vai acontecer no outro, aí no outro não acontece também. Aí você vai pro outro, eita, não aconteceu de novo. Aí você vai pro outro, aí não aconteceu nada. Ih, não aconteceu nada, acabou. O que aconteceu? Nada, só perdi o final de semana vendo uma aposta, comendo um monte de porcaria. Chega a segunda, você tá exausto. Então vai pro parque, vai dar uma volta na rua, vai tomar sol, para de ver série idiota, não vai te ajudar. Vai ler livro na rua, numa cafeteria, num bar, vai ler na rua. Sai de casa, pelo amor de Deus. E aí isso vai gerar sensibilidade, bom humor, memória, atenção, libido, coisa importante. Libido, gente. Importante. E aí, o que te traz força de vontade? Falei que eu estou estudando força de vontade? O que te dá força de vontade? Treino. É treino. Você se engajar, você ter garra, determinação, é treino. Você acorda e fala, vamos lá. Né? Não é otimismo tóxico. Agora tem o otimismo tóxico. Qual é o contrário do otimismo, gente? Pessimismo. Vai te ajudar? Não, então vai ser esse otimismo mesmo. É o que a gente tem. Estudo e autoconhecimento. Estuda, leia. Não tem coisa mais prazerosa do que estudar. Principalmente quando a gente não precisa. Que não é mais uma determinação da universidade, nem do ensino fundamental, nem do técnico. Estude, é tão gostoso estudar. O que te tira a vontade? Rede social. Ficar zapeando na rede social. Má alimentação. Tem alimento que tira a sua energia. Tem alimento que te dá energia. Então, nos seus eventos, cuidem disso. Eles foram a equipe que cuidou daqui, cuidou com tanto carinho, né, para ser uma coisa prazerosa, para ter essa coisa do paladar, da sensibilidade, né? Tem séries idiotas, que eu já falei que eu tenho ódio, e tudo aquilo que quando você termina te entristece. Você fez, te entristeceu, para de fazer. Rodou, arrastou pra cima. Acabou. Tem um bode? Para de fazer, tá te fazendo mal. Vai pegar um livro, vai caminhar na rua, vai pra academia, e agora sim, vai pra academia, faz outras coisas, tá? Transforme-se num intraempreendedor, que é outra coisa importante. Você não precisa de uma startup. Aliás, startup tá dando tão errado. Como da startup. Então, assim, seja um startuppers na sua empresa. Eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz projeto que não existia na companhia. Eu criei áreas em empresa. Eu criei uma área que não existia, que ninguém pensava nela. Eu falei, precisamos criar isso. Eu fiz as minhas startups dentro das empresas. CLT ainda. Quando era CLT. Então, não diga, esse é o negócio do olhar de dono que todo mundo fala. O olhar de dono é do dono, né? Mas você pode ser dono de um projeto, você pode ser dono de uma iniciativa, você pode ser dono de uma ação. Faça isso. Estude, antecipe, apresente, lute, ganhe, dê show. Brinca com fogo, bicho. Você tem que brincar com fogo. Tem que parar de ficar nesse marasmo de fazer as coisas do mesmo jeito. E aí tem a ver com ouvido atento. Chegamos nele, que é pausar. Porque todos nós adoramos o som da nossa própria voz. E a gente fala. Como a gente fala. Quando, na verdade, é importante a gente ser uma pessoa interessada no outro. Só assim a gente vai ser interessante. Ouve o outro, faz pergunta. Líder, faz pergunta para o seu liderado. A gente entra numa reunião, o líder só fala. Não ouve. Ouça as pessoas. Vai sair para jantar com os amigos? Dá uma balanceada, um pouco você fala, um pouco outro fala. Já fui jantar com gente, só acabou o jantar, foi... Não falei nada. Só ouvi. Tudo bem, às vezes as pessoas precisam falar. Só que avisa o amigo, você só vai só ouvir, porque eu vou preparada. Tem outro que também não quer falar, que você não consegue comer, né? Você vai comer, eu falo, e você? Você fala, eita. Então tem que ouvir e falar na mesma dimensão. Ouvido atento e com vontade. Vontade de conhecer o outro, vontade de saber mais, vontade de aprender, ser legítimo, né? Kátia é muito boa nisso, queria dizer isso pra você, que eu te amo e que você é muito boa nisso, tá?
Exploda as molduras dos seus pequenos hábitos mentais. Esse é um trecho da primeira página de um livro chamado A Elegância do Ouriço, de Muriel Barbery, e é um dos livros mais bonitos que eu já li, e ela fala sobre isso. Exploda as molduras dos seus pequenos hábitos mentais. A gente cria hábito, mania, jeitinho de fazer, e depois a gente fica reproduzindo isso. Outro dia eu falei para Ana, vamos dançar salsa? Ela falou, não sei. Eu falei, também não, vamos. E a gente botou na internet, vamos dançar salsa, pessoal, quem quer? Conheci Manu assim, porque ela foi. Não foi? E foi dançar salsa. Meu marido, espetacular. E aí, é isso, é você fazer coisas diferentes. Vamos no karaokê? Vamos fazer tal coisa assim, sabe? Mudar a tua rotina para você saber que a vida é tão curta e vai acabar logo. E aí, pergunte-se, por que eu faço assim? Você é fruto de um CEP, o seu time de futebol, a sua religião, até o jeito que você se veste, se você põe o cabelo para a direita ou para a esquerda, o tipo de comida que você come, tem a ver com o seu CEP, com a sua criação, muitas vezes. Se você nasceu num outro estado do país, você podia ter outra religião, um outro time, uma outra orientação. Depende de como foi a sua educação religiosa, você tem travas que você não teria se você fosse ateu. E eu posso dizer isso afirmadamente. Porque frequentei a igreja metodista dos 0 aos 27 anos, até ser convidado para me retirar. Como o outro faz? Como o outro pensa? Eu devo mudar para melhorar? Sim! Sim, cara, muda, pensa diferente. Pensa diferente, muda de opinião. Qual foi a última vez que você falou, puxa, você tem razão, eu estava errada? É muito bom isso. Muito bom. Olha, pensei melhor, hein? Você está certa, eu estava errada. Olha que delícia. Quando a gente faz isso, a gente se permite aprender, se transformar, melhorar como ser humano. E aí eu trouxe alguns exemplos. Esse é o Ron Weck, que é um artista que, graças a Deus, veio para o Brasil. Eu tive o privilégio de ver essa exposição. E ele coloca as pessoas em perspectivas diferentes. É meio isso, né? É a gente olhar e a gente se reconstruir. Aqui é ele fazendo ele. A gente se moldar. A gente, a partir do nosso desejo, se transformar numa pessoa melhor. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Não é possível que só o seu jeito de viver seja o certo. E é possível que existam outros tantos jeitos de viver. E tudo que eu leio sobre potência diz, você pode ter uma outra profissão se você se dedicar a ela nos próximos 10 anos. São ciclos de 10 anos. Você viveu essa, você pode mudar para outra. Tem inteligência artificial, tem ESG, tem um universo de coisas, de profissões que não existiam, que agora vão existir. Meu sobrinho é artista plástico e ele usa inteligência artificial para fazer as ilustras dele. Tem um monte de profissão que ainda não existe. Cria, inventa. E aí, essa capacidade de ouvir vai te trazer maestria. Você vai olhar. Leonardo da Vinci. Já viram a lista de tarefas do Leonardo da Vinci? Aprender a desenhar um mapa. Aprender como medir o sol. Aprender como fazer gelo. Aprender como dissecar um corpo. Aprender a misturar as tintas. É uma lista tão diversa que envolve física, matemática, artes plásticas, ciência, filosofia, todas as cadeiras do conhecimento. Para de dizer que você não sabe fazer Excel porque você é de humanas. Ai, eu não sei ler relatório que eu sou de humanas. Porra, bicho, você é de humanas, de exatas, de biológicas, do que você quiser. Não se impõe a esse limite. Pensa de novo. Esse livro é bárbaro. Também tem um vídeo no nosso canal sobre ele. E ele fala sobre isso. Ouvido atento para aprender, para desaprender. Tem coisa que tem que desaprender. Que não funciona mais. Né? Para compreender, para mudar, para refletir, para demonstrar sua inteligência. Ouvido atento. E eu agradeço a vocês por estarem aqui nesse momento. E quando a gente fala de inteligência artificial, para aprender novas funções ou novas funcionalidades para que você não tenha que fazer a mesma coisa repetidamente. O computador, a inteligência artificial vai fazer muita coisa que é burra, que é repetitiva, que é idiota, que a gente faz no dia a dia do trabalho, e um computador poderia fazer por nós, um algoritmo, um sistema, um aplicativo.
Então existem 13 novas profissões que vão surgir. Por exemplo, líder de trabalho remoto, planejador de ambiente de trabalho, diretor de aprendizado do colaborador e do cliente. É uma profissão nova, foi criada em 2024. Entre 2024 e 2027 vai surgir uma nova profissão, que é líder de experiência, líder de bem-estar no ambiente de trabalho. Olha que delícia! Eu queria ser esse líder. Minha cara. E não é pop-puff, tá? E nem mesa de pebolim. E nem coisa de cerveja. Não tem nada a ver com isso. Bem-estar não tem nada a ver com isso. RH de designer GPT. Cadê meus amigos de RH? Líder de ética em inteligência artificial, analista de recrutamento e seleção especializado em inteligência artificial, designer de aprendizagem, líder de mobilidade, business partner de inteligência artificial. Cadê a Ana Carla? Olha lá, olha aqui nós. Designer do aprendizado imersivo, diretor de operações de inteligência artificial e ambiente de trabalho. Olha quanta oportunidade para você e para geral. Ai, mas segundo as teorias, a inteligência artificial vai acabar com 40 bilhões de empregos e vai criar 58 bilhões. Desde que você estude, maluco. Desde que você não fique só chorando que você não sabe. Não é tão difícil assim. É só estudar, é só ler, é só fazer um curso, é só colar em quem sabe. Dito isto, explore todas as possibilidades, seja uma pessoa curiosa. Seja uma pessoa que investiga, que vai atrás, não fica sentado na sua cadeira na frente do seu computador. E vou terminar falando de simplicidade, este é o mais fácil. Porque é fácil simplificar. A gente complica, mas é muito fácil simplificar. Ligar uma linha à outra. Pensa, pensa, pensa. Eu sempre conto essa piada que eu aprendi lá na Repense com a Paula. A Paula disse que foi contratar uma empregada, ela falou para a empregada assim, a senhora cozinha? A empregada falou, depende, é com penso? Ela falou, não, o que é isso? Eu tenho que pensar de fazer arroz, feijão e frango, a senhora vai dar o cardápio. Ela acha que existe dois jeitos de trabalhar, com penso e sem penso. E tem uns bons, a gente vai trabalhar sem penso, a pessoa chega e fala, bom, cheguei. O que eu vou fazer hoje? Trabalhar sem penso, porra, pensa! Pensa antes de fazer, para não ter retrabalho, pensa! Para de complicar, a gente complica. Muito. Ai, mas se alguém pegar o livrinho, ai, nossa, que problema. Sabe, simplifica, bicho. Ai, me dá o seu WhatsApp para eu te mandar o comprovante. Não precisa. Odeio o WhatsApp, nem uso. Né? Então, assim, simplifica, tira coisas da sua vida. Tira, simplifica. Qual é o jeito mais fácil de fazer? E aí, tem coisas que tem a ver com revisitar suas metas, porque muitas vezes a gente estabelece umas metas que depois não tem nada a ver mais. Você mudou e você tem que olhar de novo. Isso você queria, você não quer mais. Eu queria ser presidente de empresa. Durou até eu virar diretora. Depois eu falei, Deus me livre! Deus me frie de ser diretora, né? De ser presidente e tal. Porque é uma coisa que eu falei, não quero pra minha vida isso. Eu quero outra coisa, eu quero menos coisas. Pare de ter atravessador, pega o telefone e liga para as pessoas. A gente não gosta de ligar, o telefone toca e fala, ai, quem tá ligando? Ai, não gosto que ligue. A gente fica esperando a pessoa desistir. Aí quando ela desiste, ela manda um WhatsApp, que a gente não vai entender. E que a gente vai ficar trocando o WhatsApp até o fim da vida. Atende o telefone, liga pro outro. Uma geração que não gosta de ligar, nunca vi isso. Você liga e resolve, acabou, não tem problema. Faça o que tem que ser feito agora. Eu tatuei nesse braço a palavra hoje, que é o dia mais importante da minha vida, e tatuei nesse braço a palavra agora, que é a única coisa que existe. Faz agora, para de adiar, pra quê? O negócio você fica adiando, em 20 minutos você fazia. Aí você fica com essa coisa te atormentando. Faz logo, livra a sua cabeça dessas coisas que estão te alugando. Aprenda a aprender. Aprenda a aprender. Leia, estude, se prepare. E qual é o lance? Qual a diferença entre inteligência artificial e inteligência humana? Eles estão mapeando o nosso cérebro. Existe a inteligência artificial estreita, que é projetada para resolver problema, que é a mesma coisa, vamos dar um exemplo desse tipo de inteligência artificial estreita, é jogar um jogo de xadrez, o computador contra o melhor enxadrista e o computador ganhar. Ele aprende as manobras, ele aprende a aprender. Isso está no nosso córtex pré-frontal, que o nome já diz, fica aqui na frente, perto da testa. Você tem essa funcionalidade, a inteligência artificial também
tem. Tem uma outra coisa que a inteligência artificial tem, que é a inteligência artificial geral, que modula as suas emoções no seu corpo. Isso chama amígdala, que é um conjunto de neurônios, não é essa, é aqui, é um conjunto de neurônios de 5 centímetros que disparam reação para você brigar, chorar ou fugir, e o tálamo também tem essa função. A inteligência artificial já mapeou esse jeito que tem a ver com modular a emoção. O ódio, a alegria, a tristeza, como é que eu respondo às coisas. E tem inteligência que eles estão chamando de inteligência artificial super inteligente, que eu achei burro. Tem uma questão de semântica aqui. Inteligência artificial super inteligente eu achei burro. Mas existe também, que é projetada para ser superior a nós. E já está acontecendo em alguns lugares. Né? Tem gente que... foi esperado. Em muito pela inteligência artificial. E aí qual é o lance? A única coisa que o computador nunca vai ter são as suas outras inteligências, porque o nosso intestino e o nosso estômago também fazem parte do nosso processo decisório. Então, você tem que aprender tudo que a inteligência artificial vai fazer e ao mesmo tempo saber que há coisas como a arte, como a psicologia, a psicanálise, como os relacionamentos, como a atenção, como o amor, como a paixão, não vão existir senão em nós, seres humanos. Aqui tem um bom exemplo. Esse cara ganhou um concurso de fotografia de inteligência artificial. Foram pesquisar, a fotografia é real, não é inteligência artificial, ele tirou mesmo. E aí ele foi desclassificado, porque ele ganhou do robô. Chupa robô! Ele ganhou do robô. Então, flexibilidade cognitiva que cruza a sua inteligência com o que está acontecendo hoje. Esse é um livro do Montaigne, que eu adoro, é um ensaio. Mas qual que é o lance? É você pensar sobre o pensamento, pensar sobre cada coisa e não assumir que as coisas são como são. Caminhando para o final, divirta-se no caminho, tem que ser divertido. Problemas vão acontecer, muitos deles vão acontecer. E são da vida. Como minha psicóloga diz, a vida acontece. E aí a gente vai lidar com o que aconteceu do melhor jeito. Mas não passe muito tempo sofrendo, não. Sofre que tem que sofrer, depois vai fazer o que você tem que fazer, bicho. Que muito tempo sofrendo não dá não, né? Considerando que a gente tem tanta coisa legal para fazer no mundo. Domine o caos, essa é a brincadeira. Que você assuma o caos que é o ser humano. Somos cada um de nós, caóticos, mas também incríveis. Cheios de dúvidas, mas também amorosos e queridos. Cheios de questões, mas também capazes de coisas maravilhosas. Esse é o ser humano. Domine o caos. Senhoras e senhores, este é o conjunto de livros que usamos para fazer este conteúdo. Você não precisa ler todos. Lembra que a gente acabou de falar uma coisa? Se algo te tocou, leia um desses livros, de capa a capa. Não compre 3 e deixe na sua cabeceira de cama. Não faça isso. Não compre 5 livros. Compre um e leia de capa a capa. Alguma das coisas que eu e Ana falamos provavelmente te tocou. E aí se aprofunde nisso. Seja absolutamente especialista nesse assunto antes de mudar de tema. E isso vai te dando bagagem cognitiva, emocional, afetiva para lidar com as coisas, né? E agora sim, aqui estão nossos contatos. Lembra que eu falei que não era de graça? Você fotografou?